é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou por longos e eternos dias, conforme a tradição. Amém. Deus que abençoe. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Muitos de nós lê o salmo, decora o salmo, fala o salmo. Mas quem escreveu o salmo foi o rei Davi. Ele escreveu o salmo para ele. Escreveu o salmo para ele. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele fala com a fé dele, com a convicção dele. Nós temos que transportar esse salmo para nosso uso, se formos capazes. Só decorar é bom, é bonito, mas nós temos que tomar posse, tem que tornar o salmo como sendo meu, como sendo seu. Por exemplo, esse versículo aqui, que ele fala, o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Jesus, está comigo. Não temerei, porque tu está comigo. Não temerei, não temerei, não temerei. Temer o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós estamos vivendo esse momento. Todos nós estamos ameaçados de morte. Essa epidemia, do coronavírus está amedrontando todo mundo. Qualquer um está sujeito a estar vivo hoje, amanhã está morto. Nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. Todos, Brasil, mundo inteiro. Quem está seguro? Quem pode dizer o vírus não vai me contaminar? Ninguém. O que nós podemos, nesta hora de preocupação, de epidemia, de pandemia até, mas que epidemia, o que nós podemos, irmãos, onde podemos nos refugiar? Na palavra. A experiência do rei Davi deve servir para nós. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus está comigo. Tu está comigo. Sabe o que isso representa? À primeira vista, nós podemos pensar que Jesus está conosco só para nos livrar da morte. Não é bem assim. O que o salmista quer dizer? Passo que passar, aconteça o que acontecer, Jesus não vai abrir mão de você. Ele vai estar junto. Nos momentos bons, nos momentos alegres, nos momentos tristes, de vitória, de derrota, pela fé, podemos contar com a companhia de Jesus, com o apoio de Jesus, com a ajuda dele. Ele está, segundo a palavra de Deus, com aquele que o invoca, com aquele que o busca. Se nós o buscarmos, ele está conosco. Então essa palavra, o Senhor está comigo, procurando compreender o significado dela, o conteúdo dela, é muito importante. Quer dizer, Deus está comigo. Agora, você faça uma ideia, segue da letra, segue da letra um pouco, entender o conteúdo da letra. Se Deus está comigo, olha, Deus, a palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra apenas pela sua palavra.
desde que Ele queira. Então, se o Senhor está comigo, isso é muito profundo. Nós, realmente, o Salmo, nós temos o costume de decorar o Salmo 23, deve falar uma vez, 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes for necessário, para que essa palavra entre no coração da pessoa, e a pessoa tome posse. Não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como estamos agora, nós, todos nós, sujeito à morte. A morte está aí, um vírusinho aí, um vírus está aí, para não ter escolha, não tem privilegiado, não tem exceção de pessoa. O que você atacou, só Deus para libertar da morte. Mas Deus está conosco. É o que diz o salmista. Eu tomei esse salmo como base, irmão, porque o rei Davi fala com propriedade. Eu não sou autoridade para falar nisso, mas ele é. Porque ainda jovem, nós podemos lembrar que ele ainda jovem, depois que recebeu a unção do Espírito Santo, ele foi defender Israel e enfrentar aquele gigante que amedrontava todo o Israel, inclusive o rei Saul com todo o seu exército. Não havia alguém que queria enfrentar o gigante desafiava: dai-me um homem que vem lutar comigo, quem ganhar, ganhou a guerra. E o homem que Deus escolheu foi aquele rapaz, ainda rapaz, Davi. E Davi se ofereceu espontaneamente, irmão. Ninguém o obrigou, porque ele era jovem, não era argimentado para o exército ainda, não tinha idade para ser soldado suficiente, segundo a cultura daquele povo, né, do Israel naquele tempo. E ele, irmão, por Deus, espontaneamente, quando viu o gigante ofender ao Deus que ele ama, porque ele ama a Deus, irmão, né? Ele ama a Deus. Se circunciso, está oferecendo o nosso Deus. Eu vou mostrar para ele quem é o nosso Deus. E foi enfrentar o gigante, irmão, com aquela funda e 5 pedrinhas. Bastou uma pedrinha. Naturalmente, Davi tinha alguma experiência com aquela arma, né? Como ele era pastor, ele devia exercitar aquilo, né? No seu, cuidando das ovelhas. Ele tinha alguma experiência. Ele confiou na arma que ele tinha, além de Deus. A sua funda é a pedra, 5 pedras. Um dia vamos falar por que 5 pedras que ele escolheu, né? Que bastou uma para ele atingir o gigante. Mas que foi mais além das pedras da funda que Davi tinha? Certamente que a bondade do Senhor me acompanha todos os dias. Ele provou. Deus está comigo. E estava. Essa é a confiança. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, passando o que tiver que passar, Deus está contigo. Mas não só na letra. Experiência, vivência, conteúdo. Isso leva tempo, né? O cristão leva um tempo de adquirir essa experiência, essa convivência com Jesus, esse amadurecimento. Faz parte de um currículo, né? De uma atividade. Então, o importante, aconteça o que aconteça, irmão, venha o que vier, permanecer na fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos salvos em esperança por enquanto, né? Está na Bíblia, tem que perseverar até o fim para ser salvo. Alguns falam: estou salvo. Espera aí, você tem a fé que está salvo. Mas está na palavra: quem persevera até o fim vai ser salvo. Isso está bem claro na Bíblia. Então a nossa salvação é a esperança que nós temos ainda. Tem que perseverar, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Não pode desanimar, não pode esmorecer. Tem que confiar. Gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto. Como nós nos apropriarmos da palavra. Amadurecermos. Não cremos apenas no evangelho superficial, mas aprofundar o conteúdo, tá?
Porque Jesus falou, as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Não é só letra, é espírito e vida. Então a palavra de Jesus tem vida, com a graça de Deus. E o rei Davi é exemplo para nós que estamos vivendo essa crise da pandemia, do coronavírus, e que estamos ameaçados de morte, que estamos atravessando realmente o vale da sombra da morte, irmão. Mais do que nunca precisamos desta fé. O Senhor está comigo. Está acontecendo muita coisa. Morrendo aí, tantas pessoas diariamente, abrindo covas e mais covas, alarmando a população. Tem uma cova esperando você lá. Deus tem misericórdia, irmão. Tanta cova aí para enterrar os defuntos. Com a graça de Deus, tem que atravessar? Tem que atravessar, porque na carne ninguém vai ficar aqui para semente, não. A morte vai chegar a todos, mais hoje, mais amanhã. Claro que ninguém quer morrer antecipado, né? Mas é a vida, né? Depois que a pessoa nasce, ele está sujeito à morte a qualquer momento, não tem hora marcada, nós não sabemos o dia e a nossa hora, só Deus é que sabe. E é Deus quem dá vida, e é Ele que tem o poder de tirar a vida, quando Ele quer e quando Ele aprove, né? Louvado seja Deus. Mas vamos falar um pouco mais, e para desenvolver esse assunto, que gostaríamos de desenvolver um pouco mais, eu quero ler Lucas, no capítulo, parece que ele vai sair um pouco fora do assunto, mas não vamos sair não, viu? É apenas para cooperar com o que nós queremos dizer. Lucas 17, a cura dos 10 leprosos, versículo do 11, Lucas 17, Jesus cura os 10 leprosos, cura de 10 leprosos. Eu não vou ler todo o texto não, só vou citar. 10 leprosos procuraram Jesus e gritaram de longe: Senhor, tem misericórdia de nós. Quando Jesus viu os 10 leprosos, disse: ide e mostrai aos sacerdotes, para servir testemunho. Indo eles, foram curados. Os 9 correram, né, por cuidar dos seus interesses. Um, porém, voltou, se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. E Jesus, não foram 10 os curados, porque só esse estrangeiro voltou para dar glória a Deus. E disse ao que voltou, né? Vai, a tua fé te salvou. Então, nota o seguinte, irmão. Jesus curou os leprosos e mandou eles se mostrar a sacerdote, que quando o leproso era curado, tinha que se apresentar ao sacerdote para ser testemunho. O sacerdote declarava que ele estava curado, podia voltar ao convívio da sociedade, né? Ao convívio da família. E estes leprosos, Jesus falou, vai mostrar ao sacerdote. E eles foram de leproso. Então eles creem na palavra de Jesus. Palavra. Eles creram na palavra de Jesus. Eles estavam leprosos. Jesus mandou eles se mostrar ao sacerdote. Se eles fossem lá leprosos, o sacerdote ia mandar eles voltar para o... ia expulsar eles da sociedade. Talvez nem chegasse perto do sacerdote. Então, mesmo leprosos, está aí no texto, irmão, eles creram na palavra. E indo eles, no caminho, foram curados. Um, quando se viu curado, voltou correndo, se prostrou aos pés de Jesus para agradecer. Afeto, sentimento, amizade, afeto, sentimento, amizade. Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. Deus era amigo de Adão, conversava com ele todo dia, dava as instruções, ele cuidava do jardim do Éden, tinha um convívio, um relacionamento. O homem e Deus, o homem que Deus criou e Deus que o criou. Aquela amizade, maravilha, né? Mas Deus colocou lá uma prova para Adão. Tem uma provinha lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquela árvore, você vai morrer, você vai se desligar de mim. Vai quebrar nossa amizade. Nosso relacionamento não vai ter mais.
E o Adão enganado, a serpente, que infelizmente é o maligno, para nos enganar, ele acabou comendo e se separou de Deus, morreu espiritualmente. Ele continuou vivo na carne, né? Ele morreu nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento. Os leprosos, irmão, foram curados, mas só um quis voltar para Jesus. Os outros só quiseram uma bênção. Assim vive a humanidade. A maioria está no começo da fé cristã, da fé bíblica, só quer a bênção. Poucos voltam. Eu peço a Deus não deixar me emocionar, viu? Senão engasga a palavra, não sai mais nada. Poucos voltam para dar glória a Deus, como voltou o leproso. Em outras palavras, ele quis dizer para Jesus: Senhor, eu era um leproso, o Senhor me curou, eu vim te agradecer, vim me pôr a seu serviço. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja que eu faça? Agora eu sou teu, sou grato. O que eu puder fazer, conte comigo. Ah, se todos os cristãos agissem assim, irmão, né? Se oferecessem a Deus, irmão, oferecessem seus corpos a Deus em sacrifício, que é o nosso culto racional, né? Como diz a palavra de Deus em Romanos. Mas, irmãos, com a graça de Deus, um pelo menos voltou, melhor do que nada, né? E esse que voltou, os outros 9 foram curados da lepra. A este Jesus fala: tua fé te salvou, ou seja, salvou ele da doença e vai salvar a alma dele também. Que ele voltou, se aproximar de Jesus, reconheceu o erro dele, que a lepra era considerada uma doença pecaminosa, era por causa do pecado, né? Que a pessoa ficava leprosa, né? Uma doença do pecado, oriunda do pecado da pessoa contra Deus. Isso, irmãos, que nós queremos falar sobre religiosidade, e poucos abrem o coração para o Evangelho entrar, para o Evangelho penetrar. Santiago fala: receba com mansidão a palavra de Deus em voz enxertada. Receba, pá, o coração. Não só de ouvido, não só como os 10 leprosos, só queriam a bênção, mas não queriam nada com Jesus. Que pena, a tristeza, né? Quando Jesus quer tanto, irmãos, né? Ter amizade conosco, ter um relacionamento, conviver conosco, irmão, junto em nosso cotidiano, nossa vida, e por fim salvar nossa alma. Oh, glória a Deus, irmão. Uma vida cristã, uma fé cristã, é isso que Ele quer. Parceria, parceiro de Jesus, comunhão, amizade com Deus, irmão. Mas, para destacar isso um pouco mais, irmão, eu quero ler para a igreja. Louvado seja Deus, eu podia falar um pouco mais, mas vou deixar esse assunto, irmãos, viu? Vamos voltar ao que nos importa agora, para não fugir do nosso assunto, para não tomar muito tempo. Eu vou ler Deuteronômio, né? Vamos agora ao Velho Testamento, na Bíblia. Vamos em Deuteronômio capítulo 29. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 29, vamos ler, podemos começar no versículo 1, né? Para entender. Eu vou ler esses versículos do 1. São estas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés: fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Verso 5 agora, hein? Presta atenção, hein? 40 anos conduziu pelo deserto,
não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão comum não comeste, e não bebeste vinho, que lá no deserto não tinha, nem bebida forte, para que soubesse que eu, Senhor, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Depois que Deus fez tantos milagres no Egito para libertar Israel da escravidão política, como eles não agradaram a Deus, para entrar na terra prometida, 40 anos eles ficaram rodando no deserto, irmãos. Enquanto estavam no deserto, a roupa não envelheceu. Opa, nossa roupa envelhece. Os sapatos, está aqui no versículo 5. 40 anos os conduziu pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Sapato é duradouro, hein? Um par, não tinha dois. Não tinha casa, morava no deserto, não tinha armário, não tinha onde guardar as coisas, entulhar tudo lá. Que a gente só usa mesmo um por vez, né? Um par de sapato, roupa, sei lá o que for. E Deus não deu a eles coração para entender o milagre, que a mão de Deus estava dirigindo eles. Olha, irmão, vai ter dureza de coração não sei aonde, viu? Pensa que o povo mudou? O povo de hoje é quase o mesmo, irmão. Recebe as bênçãos, recebe as curas, recebe os milagres, recebe o perdão, recebe tudo. Mas quem volta para dar glória a Deus? É lamentável, temos que estar falando essa palavra, que o objetivo desta mensagem, irmão, é nós entendermos além da letra, o conteúdo espiritual que a letra está querendo passar. Porque Deus fala conosco, irmão, Ele pode falar na palavra dele, verbal ou com áudio, e pode falar na letra também. Se você não viu a voz, você leu, é a mesma coisa, está escrito, está escrito. Por exemplo, Jesus se conduziu aqui, quando esteve entre nós, pelo que estava escrito. Ele falou para Pedro, quando foi preso: Pedro, está escrito, tem que passar por isso, está escrito. Está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Ainda que tenha essa pandemia do coronavírus, não temerei, porque o Senhor está comigo. Repita, afirme, se convença disso. Você está com você, irmão? E está com aquele que crê, né? Está com todos. Mas se faz presente com aquele que aceita, com aquele que crê, com aquele que confia. Mas essa pessoa ouve, irmão, mas não entra, não confia. Está aqui, irmão, o povo de Israel. Eu estou tentando ler esse texto para mostrar que Deus tem que revelar a palavra. Eu e você tem que orar, tem que buscar Deus, para Deus te revelar a palavra. No espírito, porque a letra é uma coisa, a Bíblia fala que a letra mata. Não é que a letra mata, a letra não é apenas um caminho. Mas Deus tem que pôr no seu coração esta fé, no coração daquele que crê. Nós temos que tomar posse. Davi falou esse salmo com propriedade, que ele viveu. Ele tomou posse. Olha quantas guerras ele enfrentou. A Bíblia não fala que ele foi ferido uma vez. Nunca foi ferido. E você sabe que eram as guerras no tempo do passado, de espada, guerras cruéis, né? Separar a pessoa, cortar braço, cortar... Meu Deus, coisa horrível. Corpo a corpo. E ele não foi ferido uma vez, sequer, segundo as Escrituras. Com a graça de Deus. Então, ele tinha certeza, irmão. É isso que eu quero falar um pouco mais agora. Sobre a certeza de que Deus está conosco. Meu Deus do céu. E a prova que Deus está comigo, está com você. Que mais prova? Se Deus está com você, não cai fio de cabelo, se Deus não permitir.
E se permitir, quem que vai impedir, irmão? E se não cuidar, não tem quem vai impedir. Então nós temos, não sou contra você ser prudente, viu? Tem um leão ali, não vou passar perto dele, um cachorro bravo, que é isso? A Bíblia fala, não tentará o Senhor teu Deus. O que eu quero dizer, também não vou cair em histerismo aí, no meio desesperado, também não vale a pena. Vale a pena ser prudente, claro, viu? Ser prudente, isso tem a menor dúvida, né? Tomar as devidas precauções. Deus que abençoe. Mas não chegar ao extremo do histerismo, do medo, sem fundamento, né? Fundado. Vamos ler Efésios. Efésios, aleluia, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vou ler no versículo 14. Estou aqui em Efésios 3, versículo 14. Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, seu coração. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí está o apóstolo Paulo orando, irmão, para que o povo receba revelação de Deus, a revelação espiritual, além da letra, o conteúdo da letra, a profundidade. O importante aí, não só do evangelho superficial, mas um evangelho com conteúdo, a boa nova, é espírito e é verdade. Está aí o apóstolo Paulo orando para aquela igreja de Efésios, para Deus dar revelação espiritual àquele povo. Isso é o culto, irmão, na igreja. Quando a gente tem um culto da igreja, é para adorar a Deus, é para ouvir a palavra de incentivo, de ensinamento, para agradecer, é para louvar, é para aprender a palavra, é para adorar a Deus e pedir que Deus nos fortaleça, que diminua eu e cresça Cristo em mim, que diminua eu e Cristo cresça em nós, o Espírito de Cristo cresça em cada um de nós, irmão, para nós entender na mente de Cristo o amor de Deus, a graça de Deus, a proteção que Deus tem para cada um, mediante a fé que Deus dá a cada um. E agora em Efésios, capítulo 4, Paulo ministra mais algumas palavras. Eu gostaria de ler algumas palavras no versículo 7 do capítulo 4. E a graça foi concedida a cada um de todos, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Para quê, irmão? Para, vamos ler aqui até o versículo, vou antecipar para não ler todo o texto. Para que não mais sejamos, versículo 14, Efésios 4, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento e doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas segundo é a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Cresçamos em Cristo. Em Cristo não é crescer na carne de Cristo, é crescer em espírito, na comunhão, né? Na comunhão, no parceiro, né? Você e Jesus, Jesus e você. Essa comunhão ninguém pode quebrar, ninguém pode interferir nessa comunhão de Cristo e o cristão em Jesus Cristo, irmão. Essa comunhão é preciosa.
Devemos crescer nessa comunhão, se aperfeiçoar, desenvolver essa salvação que Ele tem nos dado. Para isso existe a igreja, com a graça de Deus, para que nós entendamos, como entendeu o rei Davi: o Senhor está comigo, então não temerei. Aliás, queremos ler agora algumas palavras do rei Davi, viu? Vamos para os Salmos. Vamos no Salmo, inicialmente no Salmo 16. Salmo 16. Vamos confirmar a convicção, né, que o rei Davi tinha na companhia de Deus, irmão. Então nós estamos no Salmo 16. Vou ler o versículo. O primeiro, esse salmo merece ser lido, partir no todo, viu? Para entender. Estamos chegando no 16. Vamos ler. Passou, está aqui. 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo. Bem de valor, né? Senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciaram o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu caso. Tu és o arrimo da minha sorte. Cabe as divisas e lugares amenos. É moninha a minha herança. Versículo 7. Importante agora, hein? Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aí está a fé de Davi. Verso 8. O Senhor, Jesus, tenho sempre a minha presença do meu lado. Estando Ele à minha direita, eu não sou abalado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Irmão, não tem. Continuamos firmes na fé, confiantes no Senhor, né? Guardando a fé, porque Ele está do meu lado, Ele está do seu lado, Ele está com aquele que o invoca. Ele falou, né? Quando ressuscitou, disse: olha, eu estarei convosco todos os dias, todos os momentos, até a consumação do século. Ele está entre nós pela presença do Espírito Santo. Então, o rei Davi tinha o Senhor Jesus sempre ao seu lado. Então, no versículo 9, ele completa, vou completar o pensamento dele, né? Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até meu corpo repousará seguro, o corpo dele, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então o rei Davi tinha certeza que a alma dele não ia ficar lá no corpo, na morte, no corpo. Deus ia, pela fé em Jesus, ele ia ao lugar do descanso, com todo cristão agora. E Jesus ia ressuscitar, o corpo de Jesus não ia ver a corrupção. O túmulo de Jesus ficou vazio no terceiro dia, no domingo, o túmulo já estava vazio, ele ressuscitou, aquele corpo ele ressuscitou. O que vai acontecer com todo aquele que for digno de alcançar esta fé, viu, irmão? Isso pode ser eu, pode ser você. Não é por privilégio, é por dignidade, viu? A ressurreição é por dignidade. A pessoa tem que fazer jus a alcançar a ressurreição. Salmo 118, né? Não, Salmo 116. Salmo agora 116. Vamos ler um versículo. Salmo 100. Espero não estar cansando a mensagem, viu? Com a graça de Deus, mas faz parte do tema, né? Porque o tema, você abre uma mensagem, desenvolve e tem que concluir. Então nós estamos concluindo, mostrando o desempenho de Davi, né? O rei Davi. Verso 8 e o 9. Salmo de Davi, 116, verso 8 e 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus, Salmo 8, versículo 8 e 9, Salmo 116, verso 8 e 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes.
andarei na presença do Senhor. Jesus estava com ele, de dia e de noite, onde quer que fosse, onde quer que ele estava, ele se propunha andar junto com Jesus, inseparável, união completa, né? Até a morte, inseparáveis. E ainda o versículo 18, no Salmo 118, verso 24, ele diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Esse é o dia, Deus fez esse dia, irmão. Para quê? Você se alegrar em Cristo. Pode estar chovendo lá fora, pode estar havendo guerra lá fora, mas dentro de você, com Jesus, você tem que estar em paz, consigo mesmo, se possível com o seu próximo, e com Jesus, e com Deus. Vou repetir o versículo 9, Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Verso 25, ó salva-nos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, concede-nos prosperidade. É hoje, vamos se alegrar no Senhor, dentro do seu coração, em você, essa paz que Jesus fala, a paz que eu vos der, ninguém vos tirará, dentro de você, no Senhor. Hoje é dia de você se alegrar no Senhor, glorificar, aleluia, Ele está contigo. Você que aceitou Jesus, você que se batizou, e se você já é um adepto de Jesus, vá para alguma igreja, alguma denominação. A igreja que Jesus fundou, Ele não deu nome. O nome de uma igreja é jurídico. Na verdade, as igrejas são de Jesus. É a igreja, é de Jesus, que é o que Paulo falou. Escreve estas coisas para que saiba como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, de Jesus, eclesiasticamente falando. Agora, juridicamente, cada uma tem a sua administração, não é verdade? Com a graça de Deus. Mas procure um grupo de irmãos que creem em Jesus. Vá quanto antes e se alegre no Senhor Jesus. Já te deu esta graça. E já morreu na cruz. Já paga os nossos pecados. Já escreveu o nome no livro da vida. Já tem o nosso lugarzinho lá no céu nos aguardando. Glória nos esperando. Aquele que crê no Senhor. Só nós temos que completar a nossa peregrinação aqui com a graça de Deus. Ó fé do rei Davi, irmão. Que fé invejável, hein? Que fé maravilhosa. Portanto, igreja, vamos ler então agora Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Essa palavra de incentivo para que todos nós guardemos a nossa fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora vem a palavra. O rei Davi tinha Jesus ao seu lado. A nossa palavra está sendo dirigida para olhar para ele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. No tempo do rei Davi tinha Jesus no espírito do lado dele. Nós temos a lembrança de Jesus que viveu entre nós com o nome de Jesus. Esteve entre nós, habitou na carne. Os apóstolos foram testemunhas vivas de Jesus. Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Olhando para Jesus, como está escrito aqui, com a graça de Deus. Vou repetir o versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a fé cristã, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, analisa, considera aquele que suportou
tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Esse é o conselho do autor de Hebreus. Olha para Jesus. Todos cristãos sabem que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas há um escape, há uma saída, há uma ajuda. Jesus está conosco. Onde quer que você esteja, se o Senhor invocar, Ele está com você e ajuda a nós chegarmos ao nosso destino, a vida eterna. Por isso, para terminar com a carta de Paulo para os Colossenses, esta palavra é muito importante, aos Colossenses, no capítulo 1, vou ler a partir do versículo 13, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, graças a Deus. Para concluir, né? E obrigado pela sua atenção, pela paciência e pelo interesse que você tem da palavra, porque esta palavra é mais dirigida, irmãos, aos irmãos na fé, aos cristãos. Não é uma palavra evangelística para ganhar aqueles novos cristãos ainda. Tudo é necessário, mas é para fortalecer aquele que já é cristão, que se firme na palavra, que olhe para Jesus, que veja a fé dos nossos pais na fé, né? E você consiga atravessar a sua luta, a sua peregrinação, possa vencer. E um dia, quem sabe todos nós possamos estar junto com Jesus na vida eterna, além desta vida, numa vida de paz com Deus, onde não tem morte, não tem sofrimento, não tem aflição nenhuma. Eu vou ler então Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, alguns versículos, é importante ler agora. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos libertou, era escravo do pecado. Estou falando com cristão agora, a carta é endereçada a cristão, né? As cartas que está na palavra de Deus, dos apóstolos, irmão. Verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo cancelou os pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? O Filho de Deus, né? 16, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja por soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para que apresentarmos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu vou repetir. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Aquele filho que Maria gerou, ela colocou o nome de Jesus, dado por Deus, né? E naquele corpo que Jesus morreu na cruz, irmão, quando alguém toma a ceia, tem comunhão com o corpo dele. Por isso a igreja é considerada o corpo de Cristo na terra. Que Jesus continua entre nós através da igreja, através daqueles que estão em Cristo. Nós temos comunhão com o corpo de Jesus. Vou repetir o versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, corpo carnal, mediante a sua morte, para apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós, no corpo de Cristo, Cristo não pecou na carne. Então, diante de Deus, nós somos inocentes, no corpo de Cristo. Deus nos vê em Cristo. Então, Ele está conosco em todo sentido, de toda maneira, de toda forma. E que Deus, palavra que eu não posso continuar falando, que o Espírito Santo continue falando no coração de cada um, que a palavra termina agora, né?
O Espírito Santo não tem hora nem momento para tocar no coração de alguém. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. E não permita cairmos em novas tentações. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos desta pandemia do coronavírus, Pai. Livra a nossa pátria. Livra as igrejas de estarem com as portas fechadas. A maior alegria do cristão é estar congregando, louvando, te adorando. Livra as pessoas que estão lá nos hospitais, no leito, aguardando a morte, Senhor. Uns nem mais esperança tem. Meu Deus, estamos vivendo momentos de aflição. Vendo a nossa cova já aberta lá no cemitério, nos aguardando os corpos de muitas pessoas, Pai. Senhor, a tua ira não passa de momento. Aplaca a tua ira, meu Deus. Meu Deus, aplaca a tua ira. Se compadece. O povo ainda é cristão, é criança na fé. Senhor, sei que Jesus está intercedendo, Senhor, junto ao trono da tua graça, para que esta pandemia, esta epidemia do coronavírus passe o mais rápido possível, meu Deus. Repreende esse vírus, Pai, repreende esse espírito de enfermidade. Tu tens poder, Senhor. Apoupa o teu povo, Pai, apoupa o teu povo, guarda o teu povo, Senhor, do Brasil, do mundo inteiro, de todas as pátrias, Pai. Nós, está na tua palavra, que for pedido em nome de Jesus, tu promete conceder a nossa humilde oração, em nome do teu amado Filho Jesus, Pai, que tem diante de ti, Senhor, está ao teu lado, aleluia. Em nome de Jesus estamos pedindo, e sabe lá quantos milhares e milhares de cristãos por esse mundo afora, Pai, suplicando pela tua misericórdia. E nós confiamos na tua graça, e a ti toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos que estão orando conosco, pela paciência de ouvir uma meditação, uma reflexão da palavra de Deus, e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.